enfim, eu me apresentar, não sei quantos de vocês me conhecem ou não. Meu nome é Andrés, né? Eu sou médico psiquiatra, eu trabalho aqui na AMA já desde 2013. Desde 2015 eu sou responsável técnico também pela AMA, atendo aqui nas unidades Cambuci, aqui na Luiz Gama, atendo os pacientes daqui no Cambuci, atendo no Teodoreto, atendo no Hospital Pinel. A gente tem uma parceria com o Hospital Pinel, pacientes que frequentam um hospital dia, né, o centro de referência em transtornos do espectro autista, e atendo em Parelheiros também, que é a unidade que a gente tem do sítio, né, uma vez por mês eu estou lá também. Bem, como eu falei, né, a ideia dessa palestra é uma palestra, né, uma conversa livre. Eu optei por ser, enfim, psiquiatra, falar sobre atualizações em tratamento farmacológico, né, para o autismo. Talvez é o tema que mais eu sou, né, pelo qual sou mais abordado, e acho que talvez faça sentido a gente trabalhar um pouquinho quais que são as novidades, os avanços, ou falar um pouquinho sobre o que já tem e qual que é a ideia do tratamento, ou algumas particularidades de algumas medicações, que eu acho que é importante, tá bom? Primeiro, antes de falar de remédio, aquela questão de remédio, tratamento com remédio ou tratamento sem remédio. Peguei essa frase de um texto, né, de um artigo psiquiátrico, né, feito por psiquiatras, uma revista até conceituada, que os próprios autores comentam, né, na conclusão, falam: antes de você pensar em entrar com alguma medicação para tratar um paciente com transtorno do espectro autista, você tem que sempre considerar intervenções, né, comportamentais. Então, apesar de eu falar de remédio aqui, apesar de eu, como médico, como psiquiatra, isso muitas vezes ser o meu foco, eu não acho que o tratamento medicamentoso seja o principal tratamento de transtorno do espectro autista. Não, acho que é uma coisa complementar, secundária, às vezes para possibilitar que o tratamento com as intervenções comportamentais seja minimamente aproveitado, ou, enfim, possa ser tirado o máximo daquelas terapias no sentido de desenvolvimento aí do paciente. Tá? Enfim, não sei se eu preciso colocar, mas intervenções comportamentais, né, que são utilizadas aqui na AMA, incluem todas essas, né? ABA, né, análise do comportamento, PECS, que troca de figuras, né, uma comunicação alternativa, treinamento de habilidades sociais, intervenções psicoeducativas, né, mais a linha psicopedagógica, o TEACH é a principal delas, fonoterapia essencial, TO, né, terapias ocupacionais, terapias recreativas, né, educação física incluída aí, treinamento para atividades de vida diária, né, desfraude, utilização de banheiro, alimentação. Tudo isso eu acho mais importante do que todo o resto que eu vou falar, que são dos remédios. Tá? Acho que isso vem em primeiro lugar, tá bom? Falando de medicação, né, o tratamento psicofarmacológico tem algumas questões que a gente tem que sempre considerar, né? Primeiro, né, os transtornos do espectro autista não tem um medicamento específico para tratamento e nem tem uma cura, né? Se trabalha muito atrás disso, se tem muita esperança ou enfim, desejo de que isso venha a acontecer, mas até hoje não existe. Então, na verdade, o que a gente faz é tentar abordar os sintomas daquele quadro específico que trazem um sofrimento ou para o próprio paciente ou para a família, ou impede que ter uma vida minimamente funcional, que as terapias sejam, enfim, aproveitadas ou instituídas, e mais do que pensar que o tratamento com remédio vai curar, vai resolver o autista. Às vezes a gente tem que lidar um pouco com isso, né? Às vezes alguns familiares têm essa expectativa, né, de entrar com uma medicação e resolver, curar. Infelizmente não tem. Adoraria poder falar que tem, mas não tem. Vou falar mais para o final algumas possibilidades promissoras que podem indicar algum caminho,
enfim, mais animador, mas não é nada, a garantia é tudo, né, questão de suposição. E lá embaixo estou colocando... Está sem flash, mas enfim, a gente tem que sempre pensar o uso de psicotrópicos, né, de medicamentos que agem no sistema nervoso central, a questão de você utilizar isso em crianças e adolescentes. Eu não tenho pacientes autistas só menores de idade, eu tenho até alguns adultos, eu trato alguns autistas que são bem mais velhos que eu, inclusive, mas são a maioria dos pacientes que a gente tem aqui na AMA, ou mesmo no consultório, são crianças ou adolescentes. Então você tem que pensar, olha, as particularidades do desenvolvimento, você tem que pensar em cada fase do desenvolvimento, se você vai entrar com medicação, primeiro, qual que é a dose, né? Você tem que pensar no peso daquele paciente, né? Algo que eu prescreveria para alguém com meu tamanho, meu peso, para um adulto, não, né, mesmo que possa ser até a mesma medicação, não vai ser a mesma dosagem do que prescrever para uma criança com 10 quilos, por exemplo, né? As vias de administração também é muito importante a gente pensar. Tem criança ou pacientes mais complicados que não engolem comprimido, então não adianta eu ficar prescrevendo comprimido, ou se for prescrever um comprimido, se não tiver outra opção que seja líquida ou em gotas, talvez pensar em macerar a medicação, misturar, mas com gosto ruim. Então isso muitas vezes, às vezes eu não vou poder usar a medicação que seria talvez a mais indicada, porque aquela via de administração não é possível, né? Tem medicações que seriam ótimas, mas só tem versão injetável, você vai ficar aplicando injeção continuamente, talvez um paciente, são questões para a gente pesar, né? Tem outras questões aí, a absorção, transporte, o tipo de medicação, se é mais lipossolúvel, hidrossolúvel, se interfere com a parte hormonal ou não. Tem alguns medicamentos que a gente usa que são, na verdade, hormônios, né? São hormônios sintéticos que mimetizam substâncias produzidas endogenamente, né? Hormônios produzidos pelo próprio corpo. O que isso pode causar no equilíbrio, no metabolismo daquele indivíduo. A metabolização, por exemplo, ao longo do desenvolvimento, ao longo do crescimento, a gente tem uma mudança no funcionamento do próprio corpo. Então, a maneira como o corpo absorve uma certa substância, não estou falando só de remédio, mas de alimentos também, né? O fígado, como que ele, né, como que absorve, como é que chega no fígado, como é que esse fígado trabalha, como é que ele elimina, como é que põe para fora as impurezas, se sai pela urina, se sai pelas fezes. Isso varia muito. Até os 6 anos você tem um certo padrão, o fígado, né, funciona muito mais rápido. O fígado até uma criança de 5, 6 anos funciona muito melhor do que de todo mundo aqui, provavelmente. Então, às vezes você tem que... É estranho, mas às vezes tem que usar doses um pouco mais altas, se a metabolização é totalmente hepática pelo fígado, ou usar várias doses por dia, porque é eliminada muito mais rápido. De 6 a 10 anos isso vai modificando, acima de 15 já se aproxima bem mais do funcionamento fisiológico de adulto, a não ser que o peso seja muito baixo, né? E lógico, por final, né, tem que pensar o perfil de efeitos colaterais, prós e contras, né? Se a gente vai entrar com medicação, a gente tem que saber quais são os possíveis efeitos colaterais e que cuidados a gente tem que ter para prestar atenção se eles acontecerem, o que dá para a gente fazer, ou se o paciente tem algum outro problema de saúde, a gente talvez vai evitar alguma medicação que tem um risco grande de causar aquele tipo de efeito colateral. Tá? Bem, falando das indicações, né, do tratamento medicamentoso, né, quando que a gente entra com medicação para tratar, né, no tratamento do autismo? De novo, não para tratar o autismo, mas para melhorar o quadro do autismo e possibilitar que as terapias sejam bem-sucedidas ou, enfim, realizáveis. Primeiro, o tratamento de comorbidades, em segundo lugar, o tratamento de sintomas-alvo. Eu vou abordar primeiro as comorbidades, depois eu falo dos sintomas-alvos. O que são comorbidades, né? O nome significa comorbidade, é alguma coisa que acontece comorbidamente a outra. Então, por exemplo, morbidez significa doença. Então, estão pensando, né, que esse paciente tem um transtorno do espectro autista, então esse seria um dos transtornos. E se esse paciente tem outros transtornos além do autismo, a gente muitas vezes vai precisar tratar essa outra doença para que você possa trabalhar a questão do autismo, né?
E comorbidades, né, presença de outros transtornos no autismo é mais padrão do que exceção, né, é mais regra do que exceção. Então, por exemplo, pelo menos ter pelo menos mais um transtorno, mais digamos uma doença geralmente mental ou de comportamento, 70% dos pacientes, né, com transtorno do espectro autista tem, ou seja, a grande maioria tem alguma coisa a mais, né, além do transtorno do espectro autista. 2 ou mais comorbidades, né, 40%, é bastante coisa. Então, às vezes convém você olhar, saber isso, identificar e tratar, se for o caso. O principal deles, retardo mental. Autismo significa retardo mental? Obviamente que não, são coisas bem diferentes. O autista não obrigatoriamente tem retardo mental, o retardo mental não obrigatoriamente acarreta autismo, mas é comum as duas coisas coexistirem, né? Se estima que 50% a 80% dos casos tenha essa comorbidade, né? Eu vou falar um pouquinho, alguns detalhinhos disso no próximo slide. Epilepsia é super comum também, né? 1/3 dos casos, mais ou menos, né, são, né, portadores de epilepsia. E epilepsia o tratamento principal, diferente do que eu estou falando de autismo, a epilepsia, o tratamento principal é medicamentoso. Em alguns casos, até pode ser neurocirúrgico, né? Distúrbios do sono, isso é muito importante, né? Varia muito, mas vários estudos mostram que você pode chegar até 86% de comorbidade. Ou seja, é uma grande parte, varia de 40%, 86%, mas enfim, é bastante coisa. É muito comum os pacientes autistas terem problemas de sono. Não uma insônia eventual, problemas de sono quase na maior parte das noites, que atrapalham muito o funcionamento durante o dia. E se você não focar isso, fica difícil você trabalhar outras coisas. Enfim, déficit intelectual ou RM, né, retardo mental. A palavra retardo mental é uma palavra que tem uma conotação meio pejorativa, mas é o termo científico, enfim, oficial, né? É diferente de autismo, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas enfim, é até bem mais comum do que autismo, 3% da população, né? Como eu falei, 50% a 80% dos pacientes com transtorno do espectro autista têm, né, podem ter, né, retardo mental. No retardo mental, o atraso maior é no desenvolvimento motor, diferente da questão do atraso de desenvolvimento da linguagem no autismo, né? Às vezes é difícil poder diferenciar, você pode ter estereotipias também. Talvez o último ponto ali, acho que é importante, o retardo mental sem autismo, que a gente consegue diferenciar mais, de novo, atraso principalmente motor, afetividade não é tão afetada quanto no autismo. O autismo dos sintomas, né, principais a questão da afetividade e da troca afetiva, né, que tem a ver com a sociabilidade. Isso, né, não apenas por conta da dificuldade da comunicação, mesmo pacientes com a comunicação verbal preservada, autistas de alto funcionamento, Asperger, tem essa questão da afetividade bem comprometida. O retardo mental sem autismo estabelece contato e interação interpessoal, ainda que não seja adequada. E a comunicação não verbal muitas vezes também está presente, né? Então são alguns elementos que podem ajudar a diferenciar. Às vezes até difícil você falar, olha, o quanto talvez aquele comprometimento é ligado ao autismo, quanto é do retardo mental. Mas enfim, para isso que servem as escalas, as avaliações também. Acho importante colocar isso porque é o mais comum, mas tem tratamento medicamentoso para retardo mental específico? Também não tem. Aí entra com o autismo. Você vai tratar quando você tem problemas de comportamento, enfim, sintomas-alvo. Já epilepsia, não. Epilepsia, você tem que tratar, você tem que, quase sempre, raríssimas exceções, usar medicamento, né? Você tem vários tipos de crises epiléticas. Para você chamar de epilepsia, você tem que ter tido pelo menos 2 crises, pelo menos, né? 2 ou mais crises ao longo da vida que não tenham sido desencadeadas por fatores que podem levar a uma convulsão, né? Uma convulsão febril, por exemplo, a criança tem uma febre grave, porque está com uma pneumonia, tem uma convulsão.
se ela tiver 2 pneumonias e 2 convulsões por conta de uma febre muito alta, você não pode chamar ela de epilética. Talvez ela possa vir desenvolver epilepsia, mesmo sem infecção, mesmo sem ter febre, e voltar a ter aquelas crises, aí sim é um quadro de epilepsia. É um transtorno neurológico crônico, né? Leva muitas perdas evolutivas ao longo da vida, né? Principalmente da função cognitiva. Quanto mais crises acontecem, maior a gravidade, né? A frequência vai aumentando, a intensidade também, maiores são as perdas. 1% da população mundial tem. 5 a 7% da população pode apresentar em algum momento alguma convulsão. Eu não tenho epilepsia, posso ter. Se eu tiver uma hipoglicemia, eu não almocei hoje, se eu ficar sem comer, se eu não comer quando eu chegar em casa hoje, se eu não tomar café da manhã amanhã, sei lá, alguma hora por hipoglicemia eu posso ter uma convulsão. Mas tem 1% eu estou nesses 5 a 7% da população. Se eu tiver uma febre grave, se eu pegar febre amarela, eu posso ter uma convulsão por estar com febre. Isso não me torna epilético. 1% da população não, eles têm crises epiléticas independentemente desses fatores que eu estou falando, né? Enfim, talvez alguns pontos aí, vou pular. Como eu já falei, 1% mais ou menos dos autistas têm epilepsia. Enfim, e tratamento medicamentoso, eu não coloquei especificamente, não vou falar sobre o tratamento da epilepsia, mas o tratamento da epilepsia é feito com anticonvulsivantes. Tem vários medicamentos anticonvulsivantes que são usados. Alguns anticonvulsivantes a gente usa na psiquiatria para tratar outras coisas que não epilepsia. E alguns deles a gente até usa no autismo, né? Por exemplo, agressividade. A gente usa alguns medicamentos que podem prevenir convulsões em epiléticos para tratar a agressividade. Então, isso é algo que norteia a gente. A gente tem um paciente autista que é agressivo e é epilético. A coisa mais óbvia, talvez, você entrar com um medicamento que possa controlar as crises e ajudar na agressividade, né? E comorbidades psiquiátricas, né? Você tem vários transtornos psiquiátricos e vários deles podem ocorrer junto com o autismo, né? Transtornos ansiosos são talvez os mais comuns, varia bastante, né? Alguns estudos mostrando 40% até 84%. O principal deles é o toque, é tão principal que o toque fica separado ali, mas o toque é considerado um transtorno ansioso também. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, varia, né, de 37% a 85%, é bem comum. Fobias específicas, né, são medos específicos, pavores de coisas específicas, quase 1/3 podem ter, né? O toque, como eu falei, quase 1/4 dos pacientes podem ter. Tiques também são bem comuns, né? É diferente de estereotipias. Às vezes é difícil diferenciar, mas são coisas diferentes. Os pacientes autistas podem ter as estereotipias e podem ter tiques também. E transtornos com tiques, né, com ou sem autismo, podem levar a uma maior irritabilidade, agitação, agressividade. Então, muitas vezes é importante você tratar esses tiques também para melhorar os padrões de comportamento, né? TOD, né, o transtorno opositor desafiador, isso é um pouco controverso, né? 16%. É um padrão de, como o nome já diz, de oposição, de desafiar, de não aceitar regras, de não respeitar limites, e enfim, talvez o quanto é por falta de noção desses limites, entendimento de regras sociais, quanto que é uma coisa, né, que pode ser atribuída realmente a um descontrole da impulsividade ou de uma coisa proposital. Difícil dizer. Mas, enfim, problemas de comportamento nesse sentido podem estar por volta, né, de 10% a 16%. Depressão não é tão comum a gente ver na prática clínica, mas existe, principalmente aqueles pacientes de grau mais leve, né, de alto funcionamento, que tem mais percepção da própria dificuldade, da dificuldade de interação social, que eles terem noção, às vezes, de que são diferentes e de que não conseguem, às vezes, interagir como gostariam, ou que os outros acabam ou se afastando, ou até, às vezes, menosprezando, rindo. Isso pode mexer muito com a autoestima, né? Então, nesse perfil de pacientes mais leves, com um grau cognitivo melhor,
às vezes até por isso ele se dá mais conta da dificuldade, limitação e pode deprimir. TAB, transtorno afetivo bipolar, é bem mais raro, né? Oscilações de períodos de depressão e períodos de euforia, de mania, de grandiosidade. Difícil às vezes caracterizar isso, né? Uma grandiosidade num autista, às vezes que não se expressa, né? Como é que você vai ver se ele está com mania de grandeza, se ele está se achando, sei lá, um enviado de Deus para salvar a humanidade, está querendo gastar dinheiro. Muitos deles, a maioria deles não tem autonomia suficiente para isso. Naqueles que têm, pode acontecer. É bem raro, mas pode acontecer. Talvez só para juntar tudo isso que eu estou falando, né? Então, aqueles pacientes mais comprometidos ou com um grau de autismo mais severo são aqueles que mais têm taxas de retardo mental associado, né? São os que mais têm epilepsia comórbida, são os que mais comumente apresentam comportamentos disruptivos, né? Agressividade, agitação, tanto autoagressividade quanto heteroagressividade, né? Mais irritabilidade também. E aí se coloca aquela questão, é uma discussão até, será que esse perfil de paciente, será que dá para falar em comorbidades ou será que faz parte do mesmo transtorno, né? Será que seria uma mesma coisa? Será que as mesmas causas que a gente não identifica ainda que levam ao autismo também levam a ele ter um atraso no desenvolvimento mental, que aumenta a chance de ele ter um problema neurológico com epilepsia, ele tem mais dificuldade de controle da impulsividade. Então, será que faz parte meio que do transtorno? É algo bem interessante. Já no outro lado, nos pacientes mais leves, pensando até no espectro, né, autista, que é a categorização que a gente, não era uma categorização, é uma ideia dimensional do transtorno, diferente de antigamente. Aqueles quadros mais leves, né, menos comprometidos, que têm uma produção verbal melhor, geralmente, são os que mais têm comorbidades psiquiátricas, talvez para maior percepção de si, né, como eu coloquei, principalmente na questão da depressão, e são os que mais têm também problemas atencionais, e os que melhor respondem ao tratamento para esses problemas atencionais. Aqueles pacientes mais comprometidos geralmente podem ter problemas atencionais, têm muitos problemas de hiperatividade, geralmente não respondem tão bem ao tratamento específico para TDAH, por exemplo, do que esses pacientes do grupo de baixo. Opa, acho que repetiu aqui. Tratamento de sintomas alvos. Eu estava falando agora de comorbidades, de doenças que acontecem em conjunto, agora eu vou falar de sintomas, né, que podem estar ocorrendo no autismo e que não chegam a configurar um diagnóstico separado. Tá? Principais classes, então, de sintomas-alvo, que você pode pensar, você pode cogitar um tratamento específico. Como eu já falei, desatenção, hiperatividade e impulsividade, não são todos os pacientes autistas que têm desatenção, que são hiperativos, que têm impulsividade, que você consegue configurar um quadro de TDAH também. São sintomas, né, e que você vê que são secundários ao transtorno do autista. Mas isso quer dizer que você não vai tratar se estiver atrapalhando muito a qualidade de vida dele ou de quem está em volta, né? A irritabilidade, alterações de humor, né? Isso pode trazer muitos problemas no convívio com familiares, com colegas, atrapalhar as terapias. Distúrbios do sono, como eu já falei, né? Você tem muitos problemas de tanto para pegar no sono, né? Esse aumento da latência de início do sono, a insônia inicial, você tem muito maior taxa de despertares noturnos do que pacientes não autistas, a diminuição da duração total do sono em relação a outras crianças da mesma faixa etária sem autismo, isso atrapalha muito no outro dia. Comportamentos repetitivos, desculpa, vou ficar mais longe aqui. Comportamentos repetitivos, né? Então, rituais, compulsões, sintomas obsessivo-compulsivos, faz parte, né, no diagnóstico do transtorno do espectro autista, você ter comportamentos, uma restrição do repertório de interesses, de hábitos, mas muitas vezes essa restrição e essa repetição dos comportamentos podem tomar um padrão compulsivo. Isso é uma coisa realmente impraticável, né? O paciente não consegue sair de casa porque tem que ficar trocando de roupa montes de vezes, e se né, isso não é permitido, o paciente fica alterado, agitado. Estou citando um exemplo aqui. Isso muitas vezes tem que ser tratado também para possibilitar
que aquele paciente, a família tem uma qualidade de vida melhor. Agressividade, né, já falei de tanto autodirigida, né, automutilações, autolesões. Alguns pacientes têm isso em momentos de raiva, né, de birra, de rompantes, bater a cabeça na parede, se morder. Alguns têm um padrão repetitivo, alguns têm um padrão até que lembra meio o de cima, né, de comportamentos repetitivos, de continuamente ou repetitivamente, né, se machucar, nem sempre por estarem irritados, né. E a heteroagressividade, né, a agressividade dirigida a outros, né, tanto a outras pessoas quanto a objetos, né, de quebrar objetos, de atirar, de quebrar móveis. Isso pode acontecer. Felizmente não é a maioria, mas pode acontecer. Se não tratar, realmente fica muito difícil de se fazer qualquer outra coisa, né. E por último, eu coloquei em negrito, por último porque, enfim, não tem nada assim até hoje aprovado para uso nesse tipo de situação, mas é onde a gente mais torce para que venha a ter medicamentos que possam agir nos sintomas, né, principais, sintomas centrais do autismo, né, alterações na comunicação e na interação social. Se pudesse usar medicações que melhorassem isso, poderia ajudar. Tem algumas possibilidades, eu vou citá-las um pouquinho mais para frente. Tá? Acho que vou passar talvez mais rápido nisso, né, falando cada sintoma-alvo e descrevendo as possibilidades de medicação para tratar esses sintomas-alvos. Né. Desatenção, hiperatividade, você se baseia no tratamento para déficit de atenção e hiperatividade. Se também ele tem um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, a lógica é a mesma. Né. São usados alguns psicoestimulantes, né, o principal metilfenidato, a famosa Ritalina, lisdexanfetamina é um medicamento bem mais recente, mas também da mesma classe, ou Venvance chamado. A tamoxetina tem alguns estudos interessantes, mostrando não uma resposta plena em todos os pacientes, mas é interessante, a gente não tem no Brasil, é o Strattera. Antidepressivos a gente pode usar, a gente usa muito aqui no Brasil, né? Alguns antidepressivos podem, apesar do nome não ser utilizado só para depressão, eles podem ajudar muito em outros transtornos, né? Imipramina e bupropiona podem ser opções de segunda escolha, enfim, para tratar desatenção, principalmente. Alguns agonistas alfa-adrenérgicos são medicamentos usados para pressão alta, né? Clonidina, que é a tensina, guanfacina, essa guanfacina não temos no Brasil, que é uma pena, também podem ser utilizados. A risperidona, eu vou depois falar sobre, especificamente da risperidona, ela não é um medicamento para desatenção nem para hiperatividade, mas em muitos casos ela parece dar uma melhorada nesses sintomas indiretamente. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Tem algumas questões interrogadas. Memantina é um medicamento usado para Alzheimer, que parece poder ajudar, principalmente em hiperatividade. Naltrexona é um remédio também usado para alcoolismo, por incrível que pareça, pode ser utilizado também para hiperatividade. Depois até vou comentar um pouquinho sobre isso. Irritabilidade. Talvez isso é o que mais se usa, ou seja, mais comum, né? Medicações aprovadas para uso em transtorno espectro autista, a gente só tem duas aprovadas oficialmente pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, né? A vigilância sanitária de lá. São dois medicamentos, esses dois primeiros que estão colocados aí, né? A risperidona e o aripiprazol, são os únicos até hoje aprovados para uso, não em autismo de maneira geral, mas para uso, com indicação de uso em irritabilidade em transtorno do espectro autista. São as únicas possibilidades? Não. Mas talvez sejam os que mais tenham evidências, né, de boa resposta, enfim. Mas a gente pode usar outras medicações, outros antipsicóticos, que são primos farmacológicos da risperidona e do aripiprazol, estabilizadores de humor, né, ácido valproico, carbamazepina, lítio. Os dois primeiros são remédios anticonvulsivantes, que até citei, né, poderiam ser usados para epilepsia. Então, um paciente que tenha epilepsia, autismo, uma irritabilidade muito grande, eu não vou escolher a risperidona logo de cara. A risperidona pode aumentar a chance de ele ter convulsão. Eu vou escolher o ácido valproico, carbamazepina, se é que ele já não está tomando, enfim.
N-acetilcisteína está interrogada também, é uma possibilidade, tem alguns estudos que indicam até umas respostas boas. É estranho você falar, né? A N-acetilcisteína é o fluimucil, é um remédio expectorante, né, para problema pulmonar. É esquisito, eu também achei, a primeira vez que eu ouvi falar disso há alguns anos, e tem os estudos que podem indicar alguma possibilidade de melhora. Eu vou também entrar em detalhes sobre isso. Insônia. Vários tipos de insônia, né? Insônia inicial, insônia intermediária, acordar no meio da noite e não dormir mais, ou ter vários despertares noturnos, ou diminuição do total do tempo de sono. Você tem vários tipos de medicamento que podem ajudar a melhorar o sono. Aí você tem que ver as características de cada um, né? Qual que é a medicação que ajuda a pegar no sono, né? Qual é a medicação que ajuda a induzir o sono, que dá um sono, você toma e dá um sono mais imediato. Para aqueles pacientes que demoram muito para dormir, talvez seja uma opção. Tem medicamentos que não fazem efeito tão imediato, mas duram mais tempo. Então, aqueles pacientes que acordam muitas vezes, ou que acordam, né, 4 da manhã, depois não conseguem dormir mais, acho que talvez precise pensar em algo que tenha uma duração mais prolongada. As opções são várias, né? A melatonina é talvez muito falada ultimamente, muito utilizada, apesar de não ser produzida no Brasil, que também eu realmente não consigo entender o porquê disso. É um remédio que é comprado sem receita em vários outros países, Estados Unidos, Europa, Argentina, enfim, sei lá. Tem outras opções aí, a agomelatina. A agomelatina é um antidepressivo que age nos receptores melatoninérgicos, né? Onde a melatonina age, essa agomelatina é uma substância que pode ajudar a agir lá. Mas se a gente pode ter disponível a melatonina, né, que é um hormônio do corpo, a melatonina sintética, como se você estivesse repondo um hormônio que não está funcionando tão bem, talvez seja muito melhor do que você usar algo que vai agir nos mesmos neurotransmissores. Mas é uma possibilidade também, né? Se você tiver uma depressão com uma insônia muito intensa, talvez a ideia da agomelatina caberia, né? Antihistamínicos, né, remédios que são usados para alergia, né, antialérgicos, ou prometazina, que é o Fenergan, pode ser usado para insônia. A gente tem vários antipsicóticos sedativos que podem ser usados, né, o mais comum deles é o Neuleptil, que é a periciazina, né, o Zine, que é o levomipromazina, a própria risperidona também pode entrar. A clonidina, que eu falei, que é um remédio que pode ser usado também para né, TDAH, é um remédio para pressão alta, é um remédio que dá muito sono, né, um efeito colateral dele é muito sono, então pode ser usado para insônia, com boas respostas. Se você tem um paciente que tem hiperatividade e insônia, talvez a principal possibilidade seria usar a clonidina, né. Várias outras opções, mirtazapina é um antidepressivo bastante sedativo, tem alguns indícios de uso benéfico em autismo. E os benzodiazepínicos, né, são os remédios, os tarja preta famosos, né. Todos esses que eu estou falando, os únicos que são tarja preta são esses últimos, né. Clonazepam, que é o Rivotril, diazepam, que é o Valium, Clobazam, que é o Urbanil, são remédios que podem ser usados, né, mas por eles serem, quer dizer, não é que eles, por serem tarja preta, causam dependência, ao contrário, eles são medicamentos que têm um potencial de causar dependência, por isso que eles são tarja preta, por isso que eles são mais controlados. Então você tem que pensar bem se você vai usá-los por um curto período de tempo e depois retirar, ou se for um uso contínuo, se vale a pena, né. Você tem um risco de reação paradoxal. Alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes menores, pacientes abaixo de 6 anos, costumam ter uma reação inversa. Então, se eu uso um desses medicamentos que, se eu tomasse, eu capotaria e dormiria a noite inteira, um Rivotril, por exemplo, talvez numa criança de 5 anos faça o efeito inverso, ela fique mais agitada e fique a noite inteira em claro. Isso pode acontecer mais nos extremos, né, em crianças pequenas e idosos. Idosos também a gente vê isso, né. Mas são remédios que podem ser usados também para epilepsia. Por exemplo, esse último Clobazam, que é o Urbanil, é um remédio que ajuda muito a otimizar o tratamento de algumas epilepsias. Então, tem paciente que precisa tomar para o resto da vida o Urbanil, né? Então, aí essa questão da dependência talvez não seja tão problemática, né? Componentes repetitivos, né, compulsivos, ou sintomas, né, de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. A gente segue a mesma linha do tratamento
primário para toque, né, para pacientes com toque. São principalmente os antidepressivos. Lembra, de novo, o nome antidepressivo não significa que o remédio só funciona para depressão. A gente usa muitos antidepressivos para outras coisas, principalmente transtornos ansiosos, entre eles o toque. Fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, que é o Luvox, não é tão famoso, mas é tem um potencial muito bom para tratar toque. A clomipramida, que é o último desses antidepressivos, é um remédio bem antigo, pode dar muitos efeitos colaterais, mas é um medicamento que funciona muito bem para toque. Para toque ele é muito superior a todos os outros parentes antigões dele e pode ser melhor ainda do que mesmo os remédios mais modernos. Se o paciente tolerar, você poder monitorar efeitos colaterais ou questão cardíaca principalmente, pode ser uma ótima opção, né? E antipsicóticos de segunda geração, a risperidona, né? De novo, a risperidona parece que funciona para tudo, pode ser irritabilidade, agressividade, insônia, toque. Não é bem assim, mas é uma possibilidade, né? A risperidona em toque pode ser usada para otimizar o tratamento do antidepressivo quando você não está tendo uma resposta desejada, né? Agressividade, né, tanto autoagressividade quanto heteroagressividade, tem várias opções. As principais são antipsicóticos. Então você tem os antipsicóticos de primeira geração, ou chamados antipsicóticos típicos, são medicamentos mais antigos e também com perfil de efeitos colaterais maiores. O principal deles é o Aldol, né, que é o haloperidol. O Neosine também pode ser usado, Amplictil, que é a clopramazina. Você tem os antipsicóticos de segunda geração, que são antipsicóticos não tão recentes assim, mas bem menos antigos do que esses de primeira geração, com potencial, um perfil de efeitos colaterais menores, principalmente de impregnação, né, de tremores, de salivação, de distonia, né, de rigidez muscular. Entre eles a famosa, né, risperidona, mas todos os outros entram aí. Para agressividade você pode usar, já falei isso, né, alguns medicamentos são usados para controle de epilepsia, né, a carbamazepina, ácido valproico. O lítio não é para epilepsia, mas é um estabilizador de humor, é o principal remédio para bipolaridade. Ele tem uma ação muito boa na psiquiatria em geral para agressividade. No autismo ela parece funcionar melhor na autoagressividade. Então, se eu tenho um paciente que tem muita oscilação de humor, paciente autista com muita oscilação de humor, que tem uma tendência à autoagressividade, o lítio talvez seja algo que seja cabível. Não é tão comum ser utilizado, mas, né, pode ser. Falei da naltrexona, né, um medicamento que eu citei no slide anterior, é usado para alcoolismo, parece funcionar bem para autoagressividade. E o canabidiol. O canabidiol é um derivado, né, da planta da maconha, é algo que está muito em voga hoje, tem muito debate, enfim, sobre isso. Uma das possíveis indicações do uso do canabidiol é para agressividade no autismo. Eu vou ter um slide só sobre o canabidiol para a gente falar. Tiques, né, estereotipias. Quando as estereotipias são ou muito frequentes ou muito intensas, e às vezes sendo dificilmente diferenciadas de tiques, ou quando você tem as duas coisas juntas, é indicado o tratamento, né? Os melhores medicamentos para isso são dois antipsicóticos antigões, né? O Aldol e essa pimosida, que é bem pouco famosa, chamada ORAP. São medicamentos que têm uma boa eficácia para isso, mas tem um perfil de efeitos colaterais que às vezes limita o uso. Os de segunda geração também podem ser usados, muitas vezes. Alguns antipsicóticos eu coloquei de, entre aspas, primeira / segunda geração, a supirida, a amisulprida, que é o Equilid, o Socian, são medicamentos que são antigos, mas eles têm um perfil de efeitos colaterais menor e uma eficácia parecida com os de segunda geração. Então, na verdade, eles são de primeira geração, mas têm um comportamento, enfim, uma tolerabilidade, uma eficácia parecida com os de segunda, né? Então, são remédios que eram antigos, estavam até meio esquecidos e, principalmente na Europa, vêm sendo cada vez mais utilizados, o que é uma coisa bem interessante. Alfa-bloqueadores, né, aqueles remédios para pressão alta que eu comentei, guanfacina, clonidina, são ótimos também para tratar tiques. E topiramato, esse último, também é um remédio anticonvulsivante, tem uma função interessante para controlar tiques. É um medicamento que também inibe muito o apetite, né? Então,
pacientes às vezes com uma tendência à obesidade, que tenham tiques comórbidos, que sejam epiléticos, por exemplo, o topiramato poderia ajudar nessas coisas. Eu estou dando esses exemplos, não quero que vocês guardem, mas tentando passar um pouquinho qual que é o meu pensamento quando eu pego um paciente. Eu tento analisar o que ele tem e talvez o que ele poderia se beneficiar se for precisar, obviamente, do medicamento. Quanto menos remédio, melhor. Se tiver um medicamento que poderia ajudar em várias frentes, chamemos assim, perfeito, né? Na menor dose possível. A lógica é um pouquinho essa. Vou falar de alguns desses medicamentos, alguns desses psicofármacos individualmente, tá? Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, até por conta do avançado da hora, mas vou tentar citar o que considero mais importante, tá bom? A risperidona, que eu falei bastante, é um antipsicótico de segunda geração. Falei que são 2 medicações aprovadas pelo FDA e também aprovadas depois, né, por conta da FDA ter aprovado aqui no Brasil, também são aprovados para uso em irritabilidade no autismo. São 2, a primeira delas foi a risperidona, né. Dose varia mais ou menos de 0,25 miligramas a 6 miligramas por dia, pode até ser mais, dependendo do caso. A apresentação é uma grande vantagem dela, a apresentação da medicação, né, ela é disponível em várias apresentações, várias formas, né? Comprimidos, solução oral, então líquido, né? Tipo um xarope. Você tem uma solução injetável de depósito também, então você tem uma injeção que faz efeito, você injeta intramuscularmente e ela vai sendo eliminada gradualmente, vai agindo no organismo gradualmente ao longo de um mês. Então, para aqueles pacientes que não tomam remédio de jeito nenhum, pode ser uma opção. Isso é muito usado em esquizofrenia, por exemplo, né, o chamado Risperdal Consta. Em autismo também é uma opção. É um tratamento caro pra caramba, mas é uma possibilidade, né? Aquele paciente que é uma luta fazer ele engolir, mesmo que seja o xarope toda vez, e pacientes que tenham muita agressividade, alguns casos bem complicados, precisam até de internação. Às vezes, você pensar algo que uma vez por mês ele vai no hospital, no ambulatório, toma injeção, e só dali a um mês de novo, evita aquele embate com o paciente diário para engolir, ele cuspir, pôr de novo, ele fica agitado. É uma possibilidade. São poucos medicamentos que têm essa opção. Acho que já falei, né, as indicações, principalmente irritabilidade, alta agressividade, inquietação, isolamento social. A risperidona, no começo, se pensava que ela pudesse ajudar naqueles sintomas de ausência de interação social, de reciprocidade social, porque a risperidona é um remédio usado para esquizofrenia, né? Ela foi desenvolvida para uso em esquizofrenia, até hoje é usada. Em pacientes esquizofrênicos, ela parece melhorar um pouco a parte social, parte cognitiva do esquizofrênico, né? Não é para todos eles. Talvez poderia funcionar para autismo, foi por isso que foi testado, mas não. Você tem alguns relatos de caso que parece ter tido uma melhora, você não sabe se foi por conta da melhora da irritabilidade, isso facilitou, né, que o paciente tivesse um convívio melhor, um aproveitamento melhor das terapias, ou se é um efeito direto, mas nenhum estudo demonstra com clareza que ela possa ajudar nisso, né. Efeitos colaterais mais comuns, ganho de peso é o principal deles, né. A risperidona pode abrir muito o apetite e isso gerar, né, uma compulsividade alimentar, fissura, problemas calóricos, pacientes que já são seletivos, de repente ficarem mais seletivos ainda só por alimentos que têm um potencial engordativo. Então, alguns pacientes têm um ganho de peso, alguns deles muito grande, pode desenvolver diabetes, colesterol alto, tudo isso. Então, muitas vezes você precisa pesar, se o paciente já é obeso, tem uma tendência a um ganho de peso, tem antecedentes familiares de obesidade, diabetes, colesterol, talvez não pense em entrar com a risperidona como, né, primeira opção. Alguns outros, né, pode dar sono, então pode ser uma opção também para insônia. A catisia são distúrbio do movimento, né, tem que ficar não conseguir ficar parado, né, parece que ter um ciricutico, não conseguir ficar sentado, sentir uma necessidade de se mexer. Isso pacientes adultos sem autismo podem ter e relatam isso, né? Depois que você tira a medicação, passa. É bom a gente sempre ficar de olho, né? Os pacientes
autista até melhora a irritabilidade com a risperidona, mas ele fica mais inquieto, pode ser esse efeito colateral. Às vezes você não precisa tirar o remédio, você pode até controlar esse efeito colateral com um medicamento que, né, barre esse efeito colateral, se os prós e os contras indicarem talvez a manutenção da risperidona. Hiperprolactinemia, né, o aumento da prolactina, é algo que a gente tem que ficar de olho. A prolactina é um hormônio que é produzido principalmente na mulher no final da gravidez, né, e na amamentação, então causa um aumento do volume das mamas, pode causar uma produção de leite. Então, alguns pacientes que tomam risperidona podem desenvolver esse efeito colateral. Cabe a gente dosar a prolactina, observar se está tendo esse desenvolvimento, a gente chama de ginecomastia, né? Começa a ficar com um peitinho. Isso pode ser em meninas também, né? Ou mesmo em mulheres pode acontecer também. Então, aumento né, as mãos ficam inchadas e aí pode começar a manchar a blusa ou na hora de tomar banho sair uma secreçãozinha mais esbranquiçada do mamilo. É uma coisa reversível. Então, é uma questão, se você está tendo isso, você diminuir a dose da risperidona, você pode reverter isso ou tirá-la, e isso, né, com algumas semanas, isso volta ao normal. O aripiprazol, que é o Aristab, foi o segundo medicamento aprovado pela FDA, né, para uso na irritabilidade com autismo. É um antipsicótico de segunda geração, mas se fala na psiquiatria que ele, na verdade, é de terceira. Tem um mecanismo bem diferente, bem difícil, às vezes, até de compreender o funcionamento dele. Mas ele age também, né, de maneira bem resumida, além de onde os outros antipsicóticos agem, na dopamina, ele age nos receptores serotoninérgicos. Ele tem um potencial legal para a questão de humor também. Ele pode ser usado para bipolaridade. Provavelmente por conta dessa afinidade por receptores de serotonina. A serotonina é o neurotransmissor mais ligado à questão de depressão, de humor, né? As doses estão aí, a apresentação... no Brasil a gente só tem comprimidos, existe uma solução, uma injeção, né, de depósito, como eu falei da risperidona, existe fora, né, mas no Brasil não tem, pode ser que venha a ser lançada, sei lá. O problema é que é um remédio muito caro, muito caro. Enquanto a risperidona tem na rede pública, né, no posto de saúde, ou tem várias marcas, genérico, o aripiprazol não tinha, até naquela chamada farmácia de alto custo, foi cortada, acho que uns 2 anos por aí, e é um remédio bem caro. Então, a gente usa bem menos, até por conta disso. Indicações, né? Irritabilidade, hiperatividade, estereotipias, efeitos colaterais são muito menos comuns do que com a risperidona, tá? Ele pode até dar aumento de apetite, ganho de peso, pode, já vi paciente engordar com aripiprazol, mas é bem menos comum do que a risperidona, e muitos pacientes você nem tem aumento do apetite, né? Você pode ter dor de cabeça, uma queixa comum, aquela catisia de, né, não conseguir ficar parado, pode acontecer bem menos do que observaram com a risperidona e outros antipsicóticos mais antigos. Alterações do sono, o aripiprazol não dá para entender muito. Muitas vezes ele pode dar sono demais, ele pode tirar o sono. Então, na minha experiência, geralmente ele dá mais insônia do que sonolência. Eu costumo sugerir de começar com uma dose baixa durante o dia. Mas alguns pacientes, uma minoria deles, acaba tendo sono quando dá e a gente muda para a dose noturna, né? Diferente da risperidona, que a sonolência é muito mais comum. Então, por exemplo, eu não usaria aripiprazol para um paciente insone, né? Não seria uma boa opção. Aldol, acho que eu cito aqui porque é um medicamento bem comum, um medicamento muito acessível, barato, tem em posto de saúde, pode ser usado para muitas coisas, né? Para tiques ele é muito bom, para agressividade é muito bom, para agressividade é muito bom. Você tem várias apresentações, você tem comprimidos de várias miligramas, várias não, 2, né? 1 e 5 miligramas, você tem a solução oral, são gotinhas. Então, pacientes menores ou pacientes mais sensíveis, você consegue titular, ou aumentando de gotinha em gotinha. Está tendo efeito colateral, você consegue reduzir de gotinha em gotinha e ficar algo, né, bem mais preciso do que medicamento que é só comprimido, né? Por exemplo, o comprimido de 5 miligramas equivale a 50 gotinhas, né? Você tem comprimidos de 1 miligrama que equivale a 10 gotinhas. Então, entre 1 e 5 miligramas, com as gotinhas você consegue chegar a qualquer miligramagem, né? 1,1 miligrama, 1,2, enfim, são poucos remédios que também têm essa possibilidade. Ele existe a injeção,
de ação rápida, então, por exemplo, chamado sossega-leão em pronto-socorro, paciente que está agitado, agressivo, injeção de Aldol de ação imediata, é bem comum. E você tem também a medicação injetável de depósito, é uma ampola como aquele Risperdal Consta que se aplica geralmente uma vez por mês. Mas, assim, como é um remédio que dá muito efeito colateral, esses últimos itens colocados, geralmente você não... Isso vale para qualquer medicamento de depósito. Você não vai entrar com uma injeção, aplicar uma injeção que vai durar 30 dias no organismo daquele paciente, sem testar se aquele paciente não tem uma reação, não tem um efeito colateral, não é alérgico, né? Senão é muito complicado. Então, se o paciente tomou Aldol gotinhas, já começou a ter muito tremor, muita salivação, eu não vou aplicar uma injeção de depósito. Essa é uma lógica que é importante a gente ter. Tá? Efeitos colaterais vários, principalmente os sintomas extrapiramidais, né? A catisia, que eu já expliquei, distonia, né? São contrações musculares intensas, parkinsonismo, né? Tremores, alterações da marcha, rigidez muscular, são efeitos colaterais que são, né, desagradáveis às vezes de ver, podem ser incômodos para quem está tendo, são manejáveis, na maior parte das vezes são facilmente manejáveis, mas realmente você tem que estar com outro remédio além do Aldol para controlar isso. É muito melhor você pensar um antipsicótico mais novo, tipo a risperidona, que costuma dar muito menos isso. Não quer dizer que não dê, mas dê muito menos. Você não precisa ficar sempre correndo risco alto de ter que entrar com outro remédio para cortar um efeito colateral, enfim. Mas não quer dizer que todos os pacientes que tomem Aldol tenham tudo isso, mas é mais comum, né? Neuleptil, que é a periciazina, é um remédio bastante comum, bem antigo, bastante usado para insônia, principalmente para insônia, né? Pode ser usado também para agitação, agressividade, mas é principalmente para insônia. Você tem apresentação também em comprimidos, e você tem em solução, você tem em xaropinho, né? De gotas, você tem as gotas pediátricas de 1% e as de adulto, 4%. Pediátricas de 1% é para criança bem pequenininha, né? Para criança a partir de 6, 7 anos, você já pode usar a formulação dita para adulto, né? De 4%. Tem alguns efeitos colaterais, não são tão comuns. Geralmente, para insônia, a dose pode ser baixa, então você costuma ter poucos efeitos colaterais com periciazina quando usa para insônia. A não ser aqueles pacientes que talvez tenham que usar doses mais altas, pacientes maiores, com peso maior, ou pacientes mais sensíveis, pode acontecer também. Neosine, né, que é a levomepromazina, é um medicamento também bem antigo, é relativamente bastante usado também ainda na prática clínica, tem disponível em posto de saúde, é barata. Ela, né, os dois últimos que eu falei, o Aldol e o Neuleptil, são de fácil acesso, tanto em rede pública quanto de um custo baixo. Então, para uma grande parte da população, são opções bem acessíveis, né? Ele tem também comprimido, tem gotinha, né, 4%. Ele dá bastante efeito colateral. Eu, pessoalmente, prefiro a periciazina, que é o Neuleptil, se for pensar para tratar insônia, por exemplo. O Neosine costuma dar mais, né, sedação, aumentar muito o apetite, né, hiperfagia, essa xerostomia que está aqui no canto, boca seca, pode dar muito, prender o intestino, dar diminuição de pressão, pode aumentar o risco de convulsão em quem tem uma tendência. Não quer dizer que vai dar isso em todo mundo, mas é um remédio que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, talvez, do que alguns outros para efeitos colaterais. Primosina, aquilo que eu falei, o ORAP, é um remédio pouco utilizado, eu coloquei aqui mais porque é um remédio antigo, mas muito bom e pouco falado para tratar tiques. São tiques muito intensos, tanto tiques motores, tiques verbais, né, vocais, a síndrome de Tourette, que é uma síndrome famosa, né, que são pacientes que têm tiques motores e vocais, às vezes tiques vocais complexos, de falar palavrão, não porque ele está querendo xingar, mas porque ele não consegue controlar aquilo, é como piscar o olho e ele soltar um palavrão dessa mesma maneira. A primosina é uma opção bem interessante para esse tipo de paciente. Existe comorbidade de autismo com Tourette? Existe. É raro, mas tem. O Aldol e a primosida, né, que é o ORAP, são opções bem legais, né? É pouco sedativa, não é um remédio que dê muito sono. Ela demora para ser absorvida, demora para ser eliminada do corpo, pode ser uma dose única ao dia também.
pode dar esses efeitos extrapiramidais, tremores, né, rigidez, tudo isso. É um antipsicótico de primeira geração. Né? Imipramina é um antidepressivo tricíclico, é uma classe de antidepressivos, é um remédio que não se usa tanto hoje em dia para depressão, apesar de ser um bom antidepressivo, a gente tem outros antidepressivos que funcionam melhor, estou falando do tratamento geral para depressão. Por que a gente usa muito a imipramina? Porque pode dar muito efeito colateral, mas ela tem algumas particularidades que fazem a gente ainda pensar muito nela, principalmente em psiquiatria infantil. Né? É um medicamento que ajuda para algumas coisas. Né? É um remédio que funciona muito bem para ansiedade, é um remédio que ajuda muito para desatenção. Então, o paciente, por exemplo, que não pode tomar Ritalina para déficit de atenção e hiperatividade, ou porque ele tem uma reação àquela medicação, ou porque ele é epilético, a Ritalina pode aumentar o risco de convulsão, a imipramina é uma opção bem interessante também. Para enurese noturna, né, para xixi na cama, pode ser usado também. É um remédio que prende bastante a urina, em dose baixinha, à noite às vezes resolve um problema que afeta o sono da criança, no caso, às vezes até do adolescente, da família e tal, e pode ajudar muito até no trabalho de desfraude e tudo isso. Né? Mas tem um perfil de efeitos colaterais. É engraçado, pode dar um monte de efeito colateral, é muito mais comum em adulto. A metabolização em crianças se coloca uso a partir dos 6 anos. Na prática, às vezes até se usa antes disso, mas mesmo depois dos 6 anos, que o metabolismo do fígado não é tão rápido, você tem muito menos efeito colateral em criança do que em adultos. Então é um remédio muito mais tranquilo de usar na pediatria, por exemplo, do que com adultos. Então por isso que eu acho que vale colocar aqui. Dá muito menos, né? Boca seca, constipação. A retenção urinária dá, né? Prender a urina dá mais, né? Mas apesar disso, né? Apesar de em crianças você ter uma tolerabilidade melhor, né? Mais tranquila, recomenda-se fazer, a gente sempre faz, né? Avaliação cardiológica, um eletrocardiograma, monitora a pressão também. Se tiver uma arritmia, você evita usar, que pode piorar. Aqui o metilfenidato, eu já citei ele, né, a famosa Ritalina, é um estimulante, a estrutura dela é similar à das anfetaminas. Parece estranho você pensar usar um estimulante, né, algo parecido com uma anfetamina para tratar hiperatividade, mas sim, trata a hiperatividade. Ela é um estimulante que age numa área cerebral ligada a controle de impulso, de foco atencional. Então, isso vários estudos comprovam que ajuda bastante. É padrão ouro, né? Para déficit de atenção e hiperatividade, não tem nada que se compare à Ritalina, tirando talvez aquele remédio que não tem aqui no Brasil, né? A tomoxetina, ele talvez seja comparável, mas aqui a gente não tem disponível, é caro pra caramba. Conheço 2 casos que, enfim, importam e tal. A dose, né, varia, 5 a 6 miligramas por dia. Teoricamente, o metilfenidato, isso é interessante, acho que eu até coloquei isso, estão lá mais lá embaixo, mas já antecipo. Ela parece funcionar melhor no autismo para aqueles pacientes de alto funcionamento, pacientes mais comprometidos, pacientes com grau intelectual mais comprometido, com retardo mental, pacientes mais graves, geralmente não respondem muito bem à Ritalina. Geralmente eles acabam ficando até mais irritados, mais agitados. Efeitos colaterais lá embaixo, né, se observam mais em pacientes com baixo funcionamento, pacientes mais graves, né, autistas. Os pacientes com alto funcionamento, que são justamente aqueles que mais têm a desatenção, né, isso pode atrapalhar muito. São pacientes inteligentes, que se comunicam bem, mas têm muita dificuldade de concentração em sala de aula, e às vezes o rendimento não é o compatível até com as capacidades daquela criança. A Ritalina pode ajudar muito, e a taxa é boa e são menores os relatos de efeitos colaterais como irritabilidade. Né? Você tem você tem 3 apresentações, né? A Ritalina simples, digamos assim, de liberação imediata. Você tem a Ritalina LA, que é de longa ação, que promove, né, dois picos. Você toma uma cápsula, ela faz um efeito agora, e tem uma outra
parte da cápsula vai fazer um efeito dali umas 4 horas, então você pode tomar uma vez ao dia só. A Ritalina de ação rápida, ela dura 3, 4 horas no organismo, então, ainda mais para crianças, tem um metabolismo rápido, como eu falei, você tem que usar, às vezes, né, ou dar o remédio 2, 3, 4 vezes por dia, isso às vezes é impraticável. E você tem a terceira formulação, que é o Concerta, né, que é uma liberação, é uma cápsula com uma tecnologia bem diferente, né, uma liberação osmótica, então é uma liberação mais homogênea, mais fisiológica, talvez seja mais ideal, mais próxima do que seria o ideal. Você tem muito menos perfil de efeitos colaterais, a tolerabilidade é maior, você faz um efeito ao longo do dia, não tem um pico e cai, aí tem outro pico e cai. Só que também é o mais caro, né? O Concerta é o mais caro deles aí. Indicação, enfim, já falei, sintomas de déficit de atenção. Efeitos colaterais além da irritabilidade, mais nos pacientes de baixo funcionamento, mas pode eventualmente acontecer no baixo funcionamento, a diminuição do apetite. É um remédio que durante o efeito, né, por ser algo parecido com anfetamina, né, algumas anfetaminas, não essas, mas outras anfetaminas são usadas para emagrecer, né, como inibidor de apetite, você pode ter uma diminuição do apetite, e isso pode ser um problema, às vezes, para pacientes que já estão muito abaixo do peso, já têm um apetite muito ruim, uma seletividade muito grande. Um paciente que está muito acima do peso, com uma tendência à obesidade, talvez até seja interessante. Não há ideia de parar de comer, mas talvez frear um pouquinho aquela voracidade alimentar, talvez seja interessante. Não é uma indicação da Ritalina, mas é algo que a gente usa também no raciocínio clínico, né? Pode dar dor de cabeça, insônia, por ser um estimulante, não é um remédio que você não dá no final do dia, a não ser a liberação rápida. E mesmo às vezes dando só de manhã a liberação rápida, alguns pacientes às vezes podem demorar mais para pegar no sono, geralmente aqueles que já têm um problema de sono. Clonidina, é aquele antihipertensivo que eu falei para vocês, né? É um remédio usado para pressão alta, é usado para adultos, para crianças também, para tratar pressão alta. É um remédio bem antigo, ele dá muito sono, o efeito colateral dele dá muita sedação. Tem muitos adultos que não toleram tomar ele para tratar pressão alta, porque dá muito sono. Então a indicação, né, bem comum da gente é na insônia, e principalmente na insônia do autismo, né, principalmente quando a insônia do autismo está ligada à hiperatividade. Então é um medicamento também de segunda linha para tratar TDAH. Não muito a desatenção, para a questão de atenção, concentração, não ajuda muito, mas para hiperatividade, aquele paciente que é muito inquieto, não para quieto, e tem dificuldade para pegar no sono, a clonidina, que é a atensina, é uma opção bem interessante. Efeitos colaterais, pode dar sono, na maioria das vezes é até o que a gente deseja, dar sono. Alguns pacientes podem ter sono depois, né, dificuldade para acordar no outro dia, tal, não é tão comum, mas pode acontecer, sedação residual, tonturas, queda da pressão, e até por conta disso, arritmias. Então também é um medicamento que convém, antes de usar, ou começou com uma dose baixa, pedir um eletrocardiograma, né, monitorar PA, né, pressão arterial, e ela tem um risco de efeito rebote, como alguns outros hipertensivos têm. Se você parar repentinamente de tomá-lo, você pode ter, na verdade, um aumento da pressão arterial, mesmo você não sendo hipertenso, né? Se eu tomar para insônia toda noite, se de repente parar, se eu não reduzir gradualmente, de repente eu posso ter um pico de pressão alta no primeiro, segundo, terceiro dias aí de interrupção. Então é algo que a gente tem que sempre alertar, né? Não é um remédio, para de repente, não é tão interessante. A guanfacina é um remédio parecido com a clonidina, a mesma classe também, é um remédio para pressão alta. Ela não tem esse efeito rebote, é interessante, então é mais segura nesse sentido. Esqueceu de tomar, acabou o remédio, sei lá, resolveu parar de tomar. Não é um remédio que tem o risco de causar um aumento da pressão como a clonidina, a atensina tem, né? É um remédio interessante também para desatenção, diferente da clonidina, que às vezes é um pouco mais da hiperatividade. A guanfacina para desatenção, ela parece agir melhor. Para tiques, ela funciona bem também, uma das principais indicações para um tratamento de síndrome de Tourette, que eu já citei. Os efeitos colaterais podem ser os mesmos da clonidina, mas geralmente são bem mais tolerados, são bem menos intensos, né?
eles parecem ter uma evidência maior de eficácia do que a clonidina, muito menos taxa de abandono, até por dar menos efeitos colaterais, mas não tem no Brasil. Sei lá, existe uma petição, até está na internet, na Anvisa, associação de pais, enfim, de pacientes com déficit de atenção e hiperatividade, associações psiquiátricas especializadas nisso, pedindo a aprovação da Anvisa para que essa medicação possa estar disponível no Brasil. Uma medicação barata, antiga, fora, enfim, parece não ter o interesse da indústria em trazer. Naltrexona citei, né, um antagonista opioide puro. É um remédio usado para etilismo, né, para dependência de álcool. Em alguns outros tipos de dependência, né, dependência de cocaína associada à dependência de álcool, aquele cara que só cheira depois que bebeu um pouco, né, a bebida quebra um pouco aquele freio, ele fica mais desinibido e aí acaba podendo usar cocaína. É um remédio que diminui a taxa de recaída nesse tipo de paciente, só com alcoolismo ou alcoolismo associado a abuso ou dependência de cocaína. Parece chocante, nossa, você vai usar isso para autismo, né? Em autismo é raríssimo você vê, né, uso de drogas, de álcool, abuso, até tem, mas é muito, muito, muito menos comum do que na população sem autismo. Mas é um medicamento que tem várias evidências para uso em outras coisas na psiquiatria. É um medicamento que ajuda a controlar muito a impulsividade. Então, por exemplo, para jogo patológico, né, pessoa viciada em bingo, em apostas, é um remédio que pode ajudar para dependência de internet, se trabalha muito essa possibilidade. É um remédio que ajuda a controlar aquela impulsividade, aquele comportamento de vício, né, não só de uma substância, mas de um comportamento. Até por agir cortando a ação dos receptores opioides, ele faz o efeito inverso da morfina. Então, ele corta aquela sensação de prazer que a pessoa alcoólatra tem quando dá o primeiro gole, corta o prazer da pessoa viciada em bingo. Quando ela pega, vai no bingo, aposta, dá aquela sensação de bem-estar, depois vem o arrependimento, mas é uma medicamento que ajuda a cortar um pouco isso. A gente não sabe se é por isso, se é por esse perfil que pode ser uma opção legal para uso em autoagressão em autismo. Principalmente aquelas autoagressões que eu falei no começo, não só em rompantes, de raiva, mas aquela autolesão repetitiva, aquela autolesão quase como um ritual, um hábito, parece agir de maneira bem interessante. Eu tenho na minha prática alguns casos, não é a primeira escolha que você usa para isso, mas funciona bem legal. Para heteroagressividade, né, para pacientes com agressividade dirigida a outros, não tem nenhuma evidência que mostre uma resposta. Para hiperatividade, parece, em alguns estudos, ter uma função. Né? É um remédio que age no fígado, é um remédio que pode ser hepatotóxico. Quase todos os remédios, quase todas as substâncias que a gente ingere, seja medicação, alimento, tudo, ou que a gente recebe por outras vias, injetáveis, inalatórias, são metabolizadas pelo fígado. O papel do fígado é esse. Alguns remédios talvez sobrecarreguem o fígado, ou podem sobrecarregar o fígado um pouco mais. Essa é uma delas. Então, convém a gente, antes de entrar com esse remédio, ver se o fígado daquele paciente está ok. Então, a gente pede alguns exames de sangue para ver as enzimas hepáticas chamadas, né? Bilirrubinas também, que tem a ver com a vesícula biliar, podem ver se tiver uma alteração, se o paciente já teve hepatite, se o paciente tem algum problema no fígado. Em alcoólatras isso é um problema, o paciente tem cirrose já por conta da bebida, apesar de ser um remédio usado para alcoolismo, você não vai entrar com, você pode piorar e aí matar o paciente, enfim, por conta do agravamento da cirrose. Né? Ineacetilcisteína, né, o fluimucil, mucolítico, um remédio expectorante, remédio antigo pra caramba. Ele tem tem várias ações, né, principalmente, óbvio, né, para problemas respiratórios, infecções pulmonares, fibrose cística, que é uma doença que a pessoa, o paciente não consegue pôr para fora aquele muco, é um problema, enfim, genético. Ela pode ajudar nisso, ela pode ajudar também por aumentar a presença da glutationa, que é uma substância que é talvez o principal mecanismo antioxidante do organismo.
ela pode ser usada para tratar intoxicação por Tilenol, que é o paracetamol, né? A pessoa que ou tentou se matar tomando um vidro de Tilenol, ou por engano tomou demais, ou por conta do fígado, aquela dose do Tilenol afetou. O Fluimucil é um antídoto para isso, né? Você consegue salvar a vida desse tipo de paciente usando altas doses do Fluimucil. E por isso ele começou a ser, né, experimentado em outras doenças que você tem, né, um aumento do estresse oxidativo, como é uma hipótese levantada, uma das teorias para o autismo. Alguns estudos, né, já mostraram, tentando dosar glutationa, talvez os autistas tenham um nível reduzido dessa glutationa. Não todos, não dá para falar que para todos os autistas seja assim, mas alguns têm. Então também faz sentido que ela possa agir. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, demonstrou alguns estudos, até com um número razoável de pacientes, que pode ajudar muito na irritabilidade de pacientes com autismo, né? Comportamentos estereotipados também pode melhorar, mas não tanto quanto a irritabilidade. O remédio também pode ser usado muito para bipolaridade, então irritabilidade num bipolar, é uma opção bem legal, bem interessante na psiquiatria. O problema é a tolerabilidade, né? É um remédio que dá muito efeito colateral. Ele pode dar muita náusea, vômito, pode dar cólica, diarreia. Então é um medicamento difícil de ser tomado, principalmente por muito tempo. Se é usado como expectorante por pouco tempo, 1, 2, alguns dias, mas vá lá. Você pensar, talvez um quadro no autismo, você vai usar talvez, né, se funcionar, a ideia seria que você continuasse, e tem que ser doses altas, né, tem a dose lá, 1.800 a 2.400 miligramas por dia. Se você conseguir atingir isso, você tem que usar muita quantidade, né, as apresentações são várias, cápsulas, assim, sachê, cápsulas efervescentes, sachêzinho, envelope que você dilui na água, tem uma solução injetável também, tem inalatória. A dose mais alta que você tem, por exemplo, da cápsula para adulto, a efervescente, é 600 miligramas. Para um adulto, você tem que tomar 3 ou 4 por dia. Isso é muita coisa, e provavelmente vai dar muito efeito colateral. Então, é um remédio assim que, se for bem tolerado, como a gente falou, nenhum paciente é igual ao outro. Se aquele paciente tolerar e não tiver problemas, e não for muito impraticável, você tem que dar várias vezes ao dia, são várias doses ao dia, 4 vezes ao dia, você tem algumas respostas boas e pode ser uma opção interessante. É uma pena. Se não fosse isso, um remédio, né, bem interessante aí para e até seguro, né? Apesar de dar muito efeito colateral, é um remédio seguro para o fígado, para os rins, não causa grandes outros efeitos colaterais, a não ser esses gastrointestinais, principalmente, né? E o gosto, também é um gosto ruim, né? O xaropinho é sempre flavorizado para facilitar um pouquinho, né, a tomada, mas ficar tomando isso cronicamente, acho que a maioria não conseguiria. Memantina é um remédio usado para Alzheimer, é um remédio mais recente para tentar atrasar a perda, né, da memória no paciente com Alzheimer. Não recupera a memória, nenhum tratamento para Alzheimer faz isso até hoje, mas ele pode retardar um pouco essa perda ou tentar estabilizar mais tempo antes que as perdas vão acontecendo. Estou falando de pacientes idosos, né? Uma ação, a ação da medicação no glutamato, né, intracerebral. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. É um neurotransmissor que é essencial, mas quando ele funciona demais, né, quando você tem uma hiperatividade glutamatégica, que se chama, ou você tem uma diminuição da inibição dessa atividade, pode ser tóxico para o sistema central. Então, esse princípio ativo que talvez explique essa proteção neuronal nos pacientes com Alzheimer e em alguns pacientes com autismo. Se tem testado, parece poder ajudar em alguns sintomas, né, aqueles sintomas centrais como interação social, comunicação. Eles estão me falando que o tempo já está bem corrido. Tá bom. Eu vou tentar agilizar aqui até para a gente tentar deixar aberto para algumas perguntas aí, tá bom? Mas enfim, é um remédio que não se usa muito na prática clínica, precisa ter mais estudos também, pode dar efeitos colaterais bem menos do que alguns outros remédios para Alzheimer, mas é uma opção em alguns casos.
Acho que a melatonina é importante. A melatonina se fala muito, como eu coloquei, não é um remédio que tenha disponível no Brasil, não é produzido no Brasil, mas é permitido o uso no Brasil e até importação, né, aqui no Brasil. Então, se você comprar fora do país e trazer, você não está, né, sem fazer nada ilegal. Se alguém te trouxer, você não está fazendo nada ilegal. Se você encomendar pela internet, você não está fazendo nada ilegal. Mas, lógico, dificulta um pouco, encarece e tal. A melatonina é um hormônio, é produzido pela glândula pineal, ela é inibida pela luz, então tem a ver com o ritmo biológico, né? Então ela aumenta a produção, né? A quantidade dela no organismo no começo da noite, atinge picos no meio da noite. Não vou entrar em todos os detalhes, mas nos transtornos do espectro autista parece ter, alguns estudos mostram, talvez em alguns pacientes, uma menor síntese dessa melatonina, ou talvez uma disfunção dos receptores dessa melatonina, né? Onde essa melatonina age no cérebro, a melatonina endógena, produzida pelo corpo, talvez ele não age tão bem. Talvez por isso tenha essa possibilidade de indicação de uma suplementação, de uma reposição com melatonina exógena, uma melatonina sintética, para você repor, aumentar os níveis da melatonina que já é produzida normalmente. Acho que vale colocar que os distúrbios do sono nos transtornos do espectro autista causam muitos problemas de comportamento durante o dia, não é só o sono que fica ruim, o sono dos pais que fica ruim, obviamente, mas quanto pior o paciente dorme, mais irritado ele tende a ficar durante o dia. Você tem mais agravamento de movimentos repetitivos, de comportamentos disruptivos, de agressão, agitação. Você tem, até parece que tem mais problemas gastrointestinais com pacientes que não dormem bem. Então, você regularizando o sono, você parece que melhora todo esse resto. Então, melhora muito até o funcionamento global, né? Enfim, não é produzido no Brasil, já comentei. Efeitos colaterais são bem poucos, são raros, não é que não tenham, pode acontecer. Você tem que tomar cuidado com o paciente que tem epilepsia, que é um remédio que pode aumentar o risco de convulsão, por diminuir um pouco o limiar convulsivo. Pacientes que têm problemas, portadores de tumores ou doenças inflamatórias, né? Ele é um remédio, ele é imunoestimulante, ele pode melhorar a resposta imunológica, até por ser antioxidante. Mas para quem tem, por exemplo, um câncer, você aumentar a atividade do sistema imunológico é péssimo. No tratamento do câncer, você tenta inibir, né, que o sistema imunológico, às vezes, continue atacando as células do próprio corpo, ou doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né? Canabidiol, como eu falei, é um tema polêmico, está muito em voga hoje. É uma das substâncias, das várias, das cento e tantas substâncias canabinoides que tem na planta da maconha, né, da cannabis. É diferente do THC, que é a substância responsável pelos efeitos psicoativos, então pelo barato da maconha, para uso recreativo, é o THC, não é o canabidiol. O que pode causar dependência da maconha é o THC, não é o canabidiol. Ela tem uma ação em receptores canabinoides. A gente, né, todos nós, mesmo a gente nunca tendo fumado maconha, a gente tem receptores canabinoides. Até as pessoas que defendem o uso da maconha falam: nossa, a gente foi feito para receber a maconha no cérebro. O que é questionável, enfim, porque todos os outros medicamentos também são usados no sistema central, tem uma ação em algum receptor. Mas ela age também, ela age antagonizando os locais onde o THC age, então tem um efeito, às vezes, inverso ao do THC. Então, talvez tudo que o THC não é bem assim, não é tão simples, mas de maneira bem simplificada, tudo que o THC pode causar, o canabidiol talvez cause algo inverso. Então, por exemplo, ela pode ser anticonvulsivante, então diminui a chance de convulsão. Tem sido muito usada para epilepsia refratária. Na verdade, foi a partir de casos de epilepsia refratária que se conseguiu, né, pais entrarem com liminares e permitir a importação para o Brasil, né? Era uma substância até recentemente proibida. Neuroprotetor, anti-inflamatório, ansiolítico, pode ser usado como antipsicótico. Então, por isso tem indicação para aquelas várias doenças que eu estou colocando. Desde 2015 não está na lista das substâncias proibidas, né? Até 2015, se não tivesse uma liminar de um juiz autorizando, você estaria cometendo um crime, se posso te pegar se você tivesse com o canabidiol, mesmo que não para uso recreativo.
desde 2015 não. Você tem que fazer, né, um cadastro na Anvisa, você tem que ter uma autorização, você tem que ter laudo médico, receita. A partir dessa autorização você pode importar, né? O custo disso é bem caro. Tem tem algumas ONGs no Brasil que eles conseguem eliminar, autorizando que elas produzam e vendam aqui. E tem muito por baixo do pano. Então sei de pais que conseguem o óleo de canabidiol, óleo de cânhamo e tal, sei lá, por vias, enfim, não legais. É meio complicado porque você não sabe também a origem. Um óleo que você compra sem ter um controle pode ter muito mais THC do que canabidiol, o que pode ser muito ruim no caso de um tratamento de autismo. Acho que não vai demorar muito para ser legalizado no Brasil, para ter produção no Brasil. Até foi aprovado um medicamento à base, na verdade, canabidiol e THC, o Mevatil, que é primo do Sativex, que tem lá fora, ainda não está disponível. Enfim, você tem várias apresentações, mas a gente não sabe as doses que são indicadas. Para autismo ainda está meio nebuloso. Parece agir bastante para agitação, para agressividade, principalmente. Parece, em alguns casos, melhorar, por ter essa ação anti-inflamatória, imunológica, talvez melhorar um pouco a questão de interação social. Canabidiol, né? Não THC. É difícil separar, é difícil ter o canabidiol puro. O ideal é você ter o máximo de concentração, se você for usar para tratar aqui, o máximo de canabidiol, o mínimo de THC possível. Né? Eu não sei se eu interrompo já, talvez acho que esse era o principal. Acho que está tarde para vocês também, se vocês quiserem perguntar. Eu ia falar sobre ocitocina, essa é uma outra medicação que talvez é uma molécula em estudo que talvez, acho que vale citar, talvez seja o primeiro medicamento, se é que vai vingar, talvez o primeiro medicamento indicado especificamente para tratamento em autismo, para melhorar a interação social e tal. É o antagonista da vasopressina, é um medicamento com uma ação parecida com a ocitocina. Pode ser algo interessante. Eu ia comentar um pouquinho de questões aí, não é de psicofármacos, não são medicamentos, na verdade são reposições, né, questões nutricionais, vitamínicas, metil B12 e ômega 3, mas acho que aí teria que entrar em alguns detalhes, talvez eu não vou me estender nisso, se quiserem perguntar, eu estou às ordens, tá? Enfim, agradeço a atenção, peço desculpas pela correria aí, estou aberto aí a gente tirar algumas dúvidas. Eu não sei se a gente tem horário para fechar o prédio, Rafael. Eu posso ficar até a hora que for, eu sei que já está avançado. Quem quiser fazer pergunta, a gente só pede para fazer pergunta no microfone que a Suzy vai passar para que todos possam ouvir e que possa ficar gravado também, tá bom? Mas obrigado pela atenção e espero poder estar aqui novamente se for necessário. Espero que não chova tanto quanto choveu hoje, que eu possa chegar na hora. Peço desculpas de novo pelo chá de cadeira aí. Né? Opa. Então, aparentemente você colocou ali B12 e ômega 3 como positivo. Eu já andei lendo algumas coisas assim, talvez sou um iniciante, estou descobrindo agora que meu nenê é um provável autista. Talvez o glúten e a lactase, a caseína, que atrapalham. Eu ia lendo alguma coisa. Então, entre esses dois positivos e esses dois negativos, tem realmente fundamento? É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Difícil responder assim, né? Em autismo tem muito isso, né? Desde décadas se pensam em possibilidades que expliquem autismo e teorias que possam explicar e tratamentos pensados nessas teorias. A teoria de uma inflamação, né, de um processo inflamatório, de um processo alérgico, de um processo de intolerância a substâncias que possam levar a um atraso no desenvolvimento do sistema central. Tem força ainda, tiveram muito mais, e tinha uma época que se chegou a sugerir que todos os pacientes autistas poderiam se beneficiar de algumas dietas específicas, por exemplo, que você citou, dieta livre de caseína, de glúten, derivados do leite, tudo isso.
não tem evidências, tá? Não tem evidências de que essa dieta que a gente está falando possa melhorar o autismo. Você tem alguns relatos anedóticos. Alguns pais falam, nossa, quando eu comecei a fazer, melhorou muito. Não dá para saber. Em autista você tem maior taxa do que em uma população não autista de intolerâncias, de problemas gástricos, problemas alérgicos. Você tem mais. Não é todo autista. O que se sugere, e eu penso mais ou menos dessa forma, aqueles pacientes que você consegue identificar que ele tem uma intolerância à lactose, o paciente que tem uma alergia à proteína do leite, o paciente que tem uma intolerância a glúten, caseína, isso não acontece só em autismo, né? Também tem pacientes que têm tudo isso e não desenvolvem autismo. Uma coisa não obrigatoriamente tem a ver com a outra. Mas aqueles autistas que têm, acho que sim, aí tem que fazer. Aqueles que não têm, eu não sei se vale a pena. Talvez você pesar os prós e os contras. Não critico, tem pais que optam fazer, não critico, mas uma dieta livre de caseína, glúten é difícil, é complicado, ainda mais com pacientes que já são seletivos, e às vezes você pode, com isso, acabar limitando mais as ofertas de alimentos e podendo prejudicar até o aporte de outras coisas, de vitaminas, tal, isso poder trazer outros problemas, né? Eu tinha colocado o metil B12 e o ômega 3, são coisas muito em voga, não tem nada que também comprove que possa resolver, melhorar. Tem alguns, talvez, estudos que pode ajudar. Como talvez se repor metil B12, ômega 3, os riscos de você causar algum problema com isso são muito pequenos. Como a maioria dos pacientes são seletivos e a alimentação deles não é lá muito boa, isso é um argumento talvez a favor de você repor, controlando e tendo cuidados. Em alguns pacientes pode ajudar, talvez melhor do que você, né, privar eles de muita coisa. É um pensamento talvez mais atual, é um tema até mais nutricional também, talvez até do que é médico, mas é uma boa pergunta, realmente eu não sei dizer, né? Então, eu fico pensando isso, porque nesse momento, hoje, ele gosta do leite dele. E aparentemente eu não vejo uma reação contrária. Então eu teria dó de cortar agora, porque ele gosta do leite. Ele toma 2 vezes ao dia e bem tomado, assim, né? Então, talvez o que vale a pena, eu sugiro às vezes uma avaliação com um especialista, né? Passar com um alergista, pode ser interessante. Os autistas têm muito maior taxa de alergia, de intolerância. Se você identificar algo, eu não sei se você achou a causa do autismo do seu filho, mas talvez é algo que atrapalhe mais ainda. Se você conseguir corrigir, através da alimentação, talvez ajude bastante também. Mas não dá para falar para todos os autistas, assim. Então não se recomenda, atualmente, dietas específicas para autismo. E não se recomenda a metil B12 nem vou pôr aí o ômega 3 para todo mundo. Mas é algo que está cada vez mais comum e merece ser mais estudado. Talvez possa ajudar, talvez possa, né? Se não tem muitos estudos com a mesma metodologia, com número, alguns estudos, talvez o ômega 3 mostra talvez uma melhora nas escalas, né? Tem uns relatos de melhora de escalas de receptividade social e CBCL, que é de problemas de comportamento em crianças com ômega 3. Mas assim, foram crianças que tomaram ômega 3, se eu não me engano, por 12 semanas, e comparadas com crianças autistas que não tomaram, melhoraram aquelas escalas. Mas você não sabe se aquilo vai ser mantido ao longo do tempo, se elas melhoraram também porque os pais estão participando do estudo, estão tomando mais cuidado com o resto da alimentação. Sei lá, tem várias variáveis, não dá para você replicar isso só porque funcionou ali para, 15 pacientes por 12 semanas, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, e a longo prazo você não sabe o que pode acarretar. Não sei se eu ajudei ou mais atrapalhei, mas é um tema complexo aí. Legal. Doutor, então, para deixar bem claro, com relação à alimentação, realmente se tiver algum tipo de alergia em algum alimento. O que se recomenda é isso, uma alergia ou uma intolerância. Somente dessa forma. Porque... acho que aí não tem argumento para não fazer uma dieta específica, tal, né? A gente, por exemplo, para investigar autismo também, eu costumo pedir, para a primeira vez que eu atendo o paciente, se ele nunca fez, um teste que são os erros inatos do metabolismo. É uma coisa super rara, são doenças raras, genéticas, podem causar isso.
é uma alteração da metabolização de alguns aminoácidos. O teste do pezinho, que o seu bebê fez quando nasceu, com todos nós, né, tivemos o pezinho espetado, tem um teste de pezinho ampliado, ele tenta detectar isso. Se você tem alguma alteração na metabolização de um monte de aminoácidos que tem disponível nos alimentos, tudo isso. Se você detecta aquilo pode ser, se você não privar ele de continuar tendo em contato com aquilo, pode ser tóxico para o cérebro. É raríssimo isso acontecer, em autismo é bem raro, mas já vi casos. Aí você muda, você não corrige o que teve, mas você deixa de continuar lesando o cérebro, enfim. É diferente da caseína no glúten, eles não vão lesar, enfim, o cérebro, mas a lógica é mais ou menos essa. Você identificou, pronto, tem que acompanhar com o nutricionista o resto da vida e seguir. Senão é uma pena também você continuar fornecendo algo que causa que é prejudicial para aquele organismo. Isso vale para não autistas também. Né? Oi, doutor. Tirando a questão da epilepsia e das crises de convulsão, que você já tem que entrar com medicamentos, eu não sei se tem como responder isso. Qual que é o start, assim, para a gente também que é novo nessa caminhada de autista, o filho é pequeno, qual que é o start, assim, para a gente como pai, mãe, prestar atenção? Qual que é o momento, assim? É lógico que o médico que vai determinar, mas assim, para a gente ter uma noção, olha, precisa de um medicamento, sei lá, para irritabilidade, para sono, alguma coisa assim. É uma boa pergunta também, viu? Eu acho que não é só o médico que determina, acho que tem que ser o médico junto com os pais, principalmente, e eu acho, junto com a equipe que trata. Então, se é um paciente autista, às vezes aparece no consultório, paciente autista grave, com um monte de problemas, e, né, perguntando se pode usar uma medicação. Então, até pode, mas o paciente não está fazendo terapia nenhuma, não está inserido em nada, sei lá, passa uma vez por mês, ou nem isso, com um neurologista só. Você não inserir ele num tratamento especializado, fazer, né, TO, terapia comportamental, fono, tal, você usar o remédio, não sei se faz muito sentido. Talvez tem paciente que não consiga começar as terapias sem você tratar. Paciente que é muito agitado, muito agressivo, você não consegue nem pôr no carro e levar, às vezes, para o lugar. Às vezes você tem que entrar com medicamento para ajudar. Acho que a definição para quando tem que entrar com tratamento é a gravidade do sintoma. Então, acho que tem que marcar uma consulta, falar com o médico poder avaliar, né, olha, quais os problemas de comportamento, qual que é a gravidade deles. Dá para segurar isso, ir levando e otimizar terapias, ou começar a terapia se não está sendo feita, e não está rolando a terapia. Os terapeutas aqui na AMA muitas vezes vêm me procurar. Doutor, está impossível, nesse último mês piorou muito, não presta atenção, não sei o quê. Talvez vão pensar se tem que ajustar a medicação, começar. O caminho talvez é um trabalho em conjunto. Né? Não sei se faz sentido aí também. Mas, idealmente, não usar remédio. Tem muito autista, muito paciente aqui que não toma remédio. Apesar de eu ser médico, psiquiatra, eu tento deixar remédio para quando precisa. Né? Eu tento não entrar e piorou o comportamento essa semana, vai já atacar remédio. Não necessariamente, o que está acontecendo, o que dá para fazer comportamentalmente, dá para trabalhar, está tendo algum problema, às vezes outro que pode estar afetando. Pode ser uma manifestação de dor, dor de dente, sei lá o quê. Vamos investigar isso antes de dar um remédio, entendeu? É mais ou menos por aí. Tem casos que não dá para esperar, tem casos que às vezes não dá. Às vezes Bom. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigada. Eu tenho uma irmã de 37 anos, então já é uma adulta. Ela tem autismo e ela toma alguns medicamentos que aparentemente não estão fazendo efeito. Então, ela toma fluoxetina, toma o carbamazepina e diazepam. E nem o diazepam tem dado um sono ou tem deixado ela tranquilizada. A pergunta é, e aí ela tem um quadro de irritabilidade, ela está com... E aí, como que eu posso chamar? Ela grita o tempo todo e a gente percebe que essa característica, esse comportamento é só em casa, na escola ela estuda na parte da manhã, ela não tem esse comportamento. Pode ser que tenha a ver com esse quadro de insônia e que talvez não tenha sido diagnosticado ainda corretamente. Então, essas medicações que deveriam dar não estão dando. E aí ela fica irritada durante o dia porque ela não consegue, enfim. Pode ser, não dá para falar que mesmo se eu conhecesse muito ela, vago, e né? mesmo se às vezes também a gente fica na dúvida mesmo,
Você falou, é engraçado você falar, nas terapias, no tratamento ela fica legal, e em casa não. Tem algum problema em casa? Dá para modificar algo em casa? Nas terapias, por exemplo, aqui na AMA a gente tem tudo estruturado, na verdade, né? Aqui é pensado para receber esse tipo de paciente, a equipe é treinada para isso. Em casa, muitas vezes, não, né? Você tem outros familiares, outros irmãos e tal, então às vezes o ambiente não é tão adequado para aquele paciente, e nem sei se tem que ser sempre, o paciente não vai ter esse, né? O mundo não é voltado para os autistas, né? Os autistas meio que têm que se adaptar, a gente tenta facilitar isso, adaptando o tratamento, e às vezes em casa. Então a questão é pensar com os terapeutas, se dá para modificar alguma coisa em casa, algumas técnicas comportamentais, de bloqueio de comportamento, desvio, tá? Podem talvez ajudar. Talvez pode ser um remédio, talvez ela não dormindo bem, talvez ela fique mais irritada, mais intolerante e desconte mais, sei lá, em quem está em casa, sei lá, pode ser. Ela tem epilepsia ou não? Não tem. Tá? Não Eu tem. perguntei porque a carbamazepina e o diazepam podem ser usados para epilepsia. A carbamazepina é um remédio que você consegue dosar no sangue. Você consegue fazer a dosagem sérica do nível de carbamazepina. Então, às vezes, a agitação, você dosa a carbamazepina, está valor abaixo do mínimo da faixa terapêutica, talvez, em questão de ajustar a carbamazepina. O diazepam é um remédio tarja preta, ele vai talvez criando uma tolerância. Às vezes, o efeito que a dose que ela tomava há um ano, talvez não faça o mesmo agora. Você tem que aumentar. Mas a tendência é que vai ter que aumentar cada vez mais. Não sei há quanto tempo ela toma. Tem pacientes que tomam há anos, às vezes você não consegue tirar. Não, começou há pouco tempo, tá. doutora, há pouco Enfim. tempo. Aí é questão de pensar, olha, será que é questão de ajustar as medicações que ela está tomando? É questão de talvez trocar o remédio da noite, associar, como mostrei, tem um monte de opções ali. A fluoxetina, tem que ver também. A fluoxetina é um remédio, é um antidepressivo, é um remédio bom. Ela às vezes pode tirar o sono, então se ela tomar a fluoxetina à tarde ou à noite, talvez a causa da insônia seja a fluoxetina, né? A maioria dos pacientes tem insônia, então a gente dá de manhã. Tem paciente que toma, tem sono? Tem. Ela toma 2 vezes ao dia, então eu imagino que minha mãe faça de manhã e talvez à noite. Talvez à noite. Se for isso, eu tentaria, ou deixar uma de manhã, uma depois do almoço. Não estou falando para mudar, acho que conversa com a médica, a médica que acompanha. É difícil falar, mas o que eu pensaria, se fosse paciente, talvez tentar tomar um de manhã, um depois do almoço, ou tomar os 2 de manhã, você pode tomar uma vez ao dia só. Talvez isso possa melhorar o sono, talvez otimizar a questão do sono. Acho que os 3 medicamentos dá para a gente pensar em otimizar, ou se a gente está na dose adequada a carbamazepina, não resolveu, o diazepam não está adiantando nada, talvez trocar um ou outro, mas tem outras opções. O fato dessa coisa de gritar o tempo todo, entra como toque ou não? Porque a fluoxetina ajudaria, pelo que eu entendi também. Mas tem que ver como é que é o grito. Tem uns pacientes que gritam com uma coisa repetitiva, né? Parece, aí seria talvez até uma estereotipia, um tique, né? O paciente fica, ele grita e tem um paciente lá no Pinel, a gente ouve, no começo, meu Deus, assim, não, é dele, ele vai ficar gritando, ele está lá sorridente e tal, e tem aquele grito. Você tem que ver um contexto. Ela está gritando, mas ela está irritada, está agitada, está nervosa. Será que ela está com dor? Às vezes tem que ver isso. Está com algum tipo de dor, algum problema físico que não consegue expressar, né? O autista está com uma gastrite, mas não consegue falar, eu estou com dor aqui e tal. Então, às vezes, uma avaliação clínica, alguns exames, algumas coisas que indicam, às vezes quem mora, né? Quando ela está com dor de cabeça, faz mais assim, sei lá. As mães falam, olha, eu conheço o meu filho, quando ele está fazendo isso, geralmente é isso. Tá, vamos tentar ver, não é, vamos investigar melhor. Então, acho que são várias possibilidades, mas dá para sempre tentar melhorar, assim. É isso. Acho que é isso. Obrigado a vocês, obrigado pela paciência aí. Valeu.